Voltamos com o Band Cidade Entrevista, hoje falando sobre as ações de saúde no estado do Amazonas. Dr. Wilson, o programa Mais Médicos do governo federal está em andamento, vocês estão selecionando, está em fase de seleção dos médicos, eles chegam mesmo para trabalhar em setembro aqui no estado ou não? Há alguma dificuldade para esses médicos já começarem a atuar? Esse é um assunto extremamente importante para nós todos, porque hoje, se nós conversarmos com os secretários municipais de saúde, e eu vou falar de secretário municipal porque esse programa Mais Médicos é, num primeiro momento, para que nós tenhamos médicos para trabalhar na atenção básica, que são as unidades básicas de saúde, os postos de saúde. Responsabilidade dos municípios. Dos municípios. Então, o governo federal, atendendo a essa necessidade, e participamos de muitas reuniões com mais de 3.000 secretários do país, em Brasília, desde junho de 2011, e quando perguntarmos aos secretários, cite aí 3 problemas principais para você cumprir a sua missão de secretário de saúde. Entre os 3 aparecia a dificuldade de ter médico nos municípios. A partir daí, o governo federal desenhou este programa chamado de Mais Médicos, ofertando vagas a partir daquilo que os municípios tinham necessidade da atenção básica, ou seja, primeiro tinha que ter a unidade básica de saúde construída, equipada e que não estava funcionando totalmente pela ausência do médico, funcionando parcialmente com os outros profissionais de saúde. Todas elas têm enfermeiro, por exemplo, tem o agente comunitário de saúde, tem o técnico de enfermagem, mas não tem o médico. Então apareceram cerca de 15.640 solicitações para o Brasil inteiro. O governo federal abriu o programa. Das inscrições validadas, tivemos aproximadamente 3.800 validadas. Dessas 3.800, até terça-feira, quando eu saí de Brasília, tinham apenas 975 confirmadas. Como o prazo para confirmação terminou a 0 hora de hoje, nós estamos vendo se ainda os outros 900 e poucos confirmaram ou não ainda. No caso específico do Amazonas, de aproximadamente 400.000 vagas oferecidas, apareceram apenas 45 e dessas 32 para Manaus. Ou seja, os municípios continuaram mais uma vez sem necessidade. Sim. O Ministério da Saúde vai reabrir dia 15 um novo edital para novas inscrições, aí já de médicos brasileiros e médicos estrangeiros também, que queiram trabalhar no Brasil. Agora sim, os médicos estrangeiros podem, no caso, podem se cadastrar, se inscrever, serão avaliados do ponto de vista da qualificação deles, eles terão que estar não só formados no exterior, tem que ter o registro do conselho dele do exterior para apresentar aqui no Brasil e a partir daqui seguir com os trâmites legais para que possam aqui trabalhar por um período de 3 anos, renovável por mais 3. Agora, fazendo uma leitura dessa primeira fase de seleção dos médicos, o que a gente tem para concluir é que realmente falta médico que queira ir para o interior ou para atuar nas periferias das grandes cidades, doutor. É verdade, porque, por exemplo, falta na atenção básica, falta na média e na alta complexidade. Por exemplo, em Manaus hoje, nós temos a Censa, que tem as unidades básicas de saúde, tem necessidade de aproximadamente 100 médicos para compor suas equipes. Nós, na média e na alta complexidade, não temos pediatras suficientes, anestesistas suficientes, neurologistas suficientes, endocrinologistas suficientes para preencher todas as necessidades que nós temos. Ou seja, o que nós vemos hoje? Manaus, com os problemas que temos, mas tem a mais bem capacidade instalada de saúde do Brasil na área pública hoje, da média e da alta complexidade. Ou seja, à medida que o município de Manaus está melhorando e vai melhorar cada vez mais a oferta de serviços na atenção básica, nós vamos poder equilibrar o sistema aqui. Mas não temos a quantidade de profissionais suficiente para ocupar todos os postos. No interior, por exemplo, que tem 61 hospitais, cada município tem um hospital na sede. Vou dar o exemplo de Tabatinga. Tabatinga tem 52 mil habitantes, tem o Hospital do Exército, que é muito bom, muito bem equipado, e o governo do estado vai inaugurar um
nos próximos 40, 45 dias, com mais 45 vezes equipado com tudo, mamógrafo, raio-x, telemedicina. Vão ser 2 hospitais, então. 2 hospitais. Hoje, Tabatinga, para atender as necessidades da população, deveria ter 104 médicos trabalhando. Tem apenas 37. E tão somente 37. O outro nosso hospital que vai abrir, nós estamos agora estudando a possibilidade de como crescer com a quantidade de médicos lá. Mas existe o risco de abrir o hospital e acontecer como nós temos muitos hospitais no interior do estado, cuja taxa de ocupação dos leitos não passa de 20%. O hospital foi construído, tem laboratório, tem raio-x, o governo está botando mamógrafo, vai botar mamógrafo em todos eles, tem telecardiologia para fazer exame de cardiologia via satélite em Manaus, marcação de consultas e exame em Manaus via satelital, mas a taxa de ocupação não passa de 20%. Se o hospital tem 30 leitos, você chega lá, tem 6 pacientes. Ora, quem interna paciente é médico. Se tem poucos médicos, tem poucos pacientes internados. Doutor, o governo federal estuda a possibilidade de autorizar médicos militares a atuarem também no interior dos estados que precisam, sofrem com essa falta de médicos. O que o senhor acha dessa realidade aqui, levando em consideração que a gente vive aqui no Amazonas, no interior do estado? Nós somos partidários há muitos anos de que os militares, médicos, enfermeiros também, farmacêuticos e bioquímicos pudessem ter um outro emprego e ter um trabalho ocupando o horário deles, que eles têm livre, porque isso beneficiaria a população que tem mais profissionais para atendimento e beneficiaria também o profissional que ele poderia ocupar o seu período noturno, o sábado e o domingo para dar plantões. Então eu creio de que essa medida, se aprovada, ela vai ser extremamente benéfica para ambos, para os profissionais de saúde das Forças Armadas e para os profissionais de saúde das outras áreas e para nós da população que precisamos de mais médicos para o atendimento. A gente percebe o quanto é importante a atuação desses médicos militares nessas missões ACISO que são desenvolvidas, mas infelizmente, por falta de recursos, as Forças Armadas realizam missões espaçadas ao longo do ano, Então acaba, a gente tem noção da importância do trabalho deles, mas sabe que falta muito mais que isso, Eu vou lhe dar alguns exemplos. O Exército tem pelotão de fronteira, tá certo? Lá no Rio Javari tem 2 pelotões de fronteira. Lá tem a equipe de saúde do Exército, que trabalha no horário deles e que poderia trabalhar num outro horário com uma remuneração clara e compatível para atender mais demanda da população. Principalmente as comunidades indígenas que estão nas áreas próximas, os médicos que estão em Tabatinga, que estão em Tefé, que estão em São Gabriel da Cachoeira. Se eles tiverem um estímulo a mais financeiro, com certeza eles vão aceitar isso e vão ocupar o horário que eles têm livre. Porque veja o que aconteceu nos últimos anos. Nós temos os profissionais que são de carreira, tá certo? Que fazem carreira no Exército e tal. E temos os profissionais que ingressam no sistema obrigatório. Descobriram no Brasil de que podem, através de uma medida judicial, esses do obrigatório, não cumpriram o obrigatório. E é cheio de mandado judicial de segurança deferido no Brasil inteiro, e com isso eles não vão para as áreas vai militares. Quem quer, praticamente, se ele não quiser ir, ele entra na justiça, já tem pareceres com os quais eles podem conseguir não ir para cumprir o estágio obrigatório e não vão. Ou seja, isso reduziu ainda mais. E muitos profissionais médicos mesmo, principalmente, que estão noutros estados, onde tem mais profissionais do que aqui no Amazonas, se aqui ou noutros estados tiver essa oferta para ele poder trabalhar e que isso seja legalizado e regularizado, com certeza eles vão aceitar e vão ter desempenho extremamente favorável. Secretário, uma última pergunta. A Suzam vai reforçar os quadros? Quer dizer, pretende-se fazer um concurso em breve? Nós estamos agora na fase final, já autorizados pelo governador do estado, pelo governador Omar Aziz, e devemos estar anunciando até o final do mês um concurso para a saúde com aproximadamente 11 mil vagas para todas as categorias e para todos os municípios do estado.
para que nos próximos anos nós possamos ter reforço dos nossos quadros dentro do reforço do SUS. Esse concurso deve sair até o fim do ano? A determinação do governador é de que ele não passe de novembro para ser realizado. Ok, muito obrigado pela entrevista, sucesso na sua missão. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Boa tarde. O Band Cidade Entrevista deste sábado fica por aqui. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Tenham todos um ótimo fim de semana e até semana que vem.